Muito bem, vamos começar mais um episódio do nosso podcast Mulheres que se Amam. E estamos na terceira temporada do nosso podcast. Por que terceira temporada? Porque estamos lançando o terceiro volume do nosso livro Mulheres que se Amam. Então, para quem já segue aqui a gente no canal, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, porque tem vários podcasts com mulheres incríveis e também tem muito conteúdo que eu solto aqui no canal toda semana. Então, já se inscreve, curte esse vídeo, porque eu garanto que vai melhorar muito a sua vida, né? A sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua inteligência emocional. E se você trabalha com mulheres, também vai te ajudar demais, assim, a ouvir muitos estudos de caso, muito conteúdo profundo. Então, hoje começamos mais um episódio aqui do nosso podcast, e eu estou com duas autoras, né? Então, o nosso livro Mulheres que se Amam, esse é o terceiro volume, ele é escrito pelas especialistas em autoestima, mulheres formadas na especialização no método 6 Pilares da Autoestima que eu desenvolvi. É um método muito poderoso, né? Que já é validado, já é testado há muitos anos, e essas mulheres são licenciadas, hoje somos mais de 500 mulheres, somos licenciadas a aplicar esse método, então se tornou um movimento, se tornou um livro, muito mais longe do que eu poderia imaginar. E se você quiser já adquirir o livro, clica no link que está aqui embaixo, porque você pode comprar o seu livro e conhecer as histórias dessas mulheres maravilhosas. Hoje a gente está gravando aqui o nosso episódio, mas amanhã é o lançamento desse livro, tá? A gente ainda não lançou, amanhã é o lançamento. E nessa temporada eu estou entrevistando algumas autoras desse livro. Então são 30 mulheres que escreveram aqui as suas histórias. 30 mulheres dizendo: sim, né, é possível a gente sair de um lugar de dor, encontrar nossa cura, encontrar o amor. Muitas vezes você que está assistindo está passando por algum momento difícil na sua vida, ou você conhece alguém que está passando por um momento difícil. Quantas vezes um testemunho já mudou tudo, né? Quantas vezes a gente ouvia alguém falando: olha, eu sei o que você está passando, eu passei por isso, eu saí desse lugar. Então, o nosso objetivo com o nosso livro, o nosso objetivo com a nossa mensagem é a gente realmente levar luz para lugares onde tem dor, levar amor para lugares onde tem dor. E eu vi, né, eu tive uma visão assim, quando eu peguei a segunda edição desse livro, eu falei: uau, quantas histórias aqui, quantas mulheres que realmente... Hoje a gente está comemorando o livro, né? Hoje a gente está comemorando histórias de cura, mas histórias que já foram dores. E eu tive uma visão muito clara de que esse livro, ele é um farol, sabe? Porque são muitas histórias, né? São muitas histórias de luz, sim. São muitas histórias onde... Se uma pessoa pegar, eu já recebi muitos relatos de mulheres que leram o livro e falaram: Bruna do céu, como foi importante para eu recomeçar. Hoje mesmo eu estava escutando uma pessoa falando que chegou um momento da vida dela que a psicóloga, uma influenciadora, ela estava falando que ela estava no fundo do poço porque ela terminou com um namorado. E aí eu já estou falando aqui com as autoras, tá? As autoras já estão comigo, eu já vou apresentar para vocês. Mas ela estava contando que ela estava no fundo do poço por causa de um fim de um relacionamento. E um dia a psicóloga virou para ela e falou assim: até quando você vai ficar aí? Tá bom, eu entendo que doeu, você foi pro fundo do poço, só que você tá cavando, e você tá se afundando. E você precisa sair daí, né? Então, assim, muitas vezes a gente ouve algo que faz... E ela despertou, ela falou: meu, algo mudou porque eu entendi que eu precisava sair desse lugar. E é a mesma coisa, muitas vezes a gente vai precisar ouvir, e eu falo que aqui com esse livro são 30 vezes Deus dizendo para você que tem saída. Não importa, às vezes você acha que não tem solução, tem solução. Então esse é o nosso convite através do nosso movimento Mulheres que se Amam. A gente não tem só livros, mas tem mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro, por mais de 12 países no mundo que aplicam esse método e aplicam em diversos formatos, né? Mentoria, palestra, curso. Então, se você quiser saber mais sobre esse movimento, talvez como fazer parte desse movimento também, é só você clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição para você se juntar a nós. Somos um time de mais de 500 mulheres que tem essa missão, que é levar realmente cura para mulheres que estão sofrendo em silêncio. Porque a maioria das mulheres, principalmente hoje, a gente faz sessão de foto, a gente coloca lá que a gente é mentora, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas tá cheia de coisa por dentro. E aí acaba que muitas vezes a gente vai escondendo e esse silêncio, né? Aquelas inseguranças, tudo, a gente tem que mostrar uma coisa, mas por dentro é outra. Então, essa é a verdade, as pessoas estão sofrendo em silêncio. Isso explica o porquê que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o segundo país mais depressivo do mundo. Porque as pessoas estão sofrendo muito, estão procurando pouca ajuda.
por conta dessa dificuldade de sermos vulneráveis, né? Por conta da gente realmente ter que mostrar o tempo todo que a gente é uma super profissional, que a gente é super bem resolvida. E isso causa um conflito interno, além da dor, né, que a gente já vive, causa esse conflito de eu ter que mostrar uma coisa e na verdade, se tá sentindo outra. Então, procura ajuda, né, pra gente sair dessa situação, e o nosso movimento é uma forma de você encontrar essa ajuda. E agora, eu já falei que eu queria falar, e eu quero apresentar pra vocês as nossas duas autoras maravilhosas. Bem-vindas, Neila. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Ah, que gostoso, já você se apresenta, ela veio de longe, tá, gente? E a Fabi, maravilhosa, bem-vinda, Fabi, tô muito feliz de receber você aqui. Eu também, Bru. Muito obrigada, gratidão aí pela oportunidade. Também é uma honra estar aqui, né? Gente, a Fabi, eu contei já em alguns episódios que eu comecei o meu processo de autoconhecimento em 2008, né? Quando eu fiz o Leader Training. A Fabi, eu conheci ela em 2008, né, Fabi? Ela 17 anos já. 17 anos. 17? É, quase isso, né? É, por aí. Quase 2008, isso, é verdade. a gente tá em 2024, por aí. Então, ela acompanhou toda essa trajetória. Eu tô acompanhando a dela, que tá linda também. Então, eu tô muito feliz de receber vocês, tá? Sejam bem-vindas. São duas autoras maravilhosas. Como está o coração pro lançamento amanhã? Tá aqui batendo fortíssimo, né? É um momento muito especial. Que gostoso. É eternizar a nossa história, né? Sim. Exatamente, Então, é deixar um legado, né? Isso. E assim, o que eu acho mais legal das histórias dos livros é que são muitas histórias diferentes. Eu já gravei ontem 2 episódios, hoje eu vou gravar mais 2. E cada mulher que senta aqui, cada capítulo, eu sei que a mulher, ela teve uma cura em algum assunto. Então, tem mulheres que contam a história de como ela superou o divórcio, como ela superou o luto, como ela superou uma doença, um câncer. Eu já ouvi cada história aqui, gente. O moço ali que tá na edição, ele sai das gravações assim, ó. Tô chorando aqui, olha lá ele. Ele fala assim, nossa, pega o lenço. Porque, assim, são histórias incríveis de superação. E eu tenho certeza que eu vou ouvir histórias incríveis aqui também. Então, eu queria que vocês começassem se apresentando. Neila, fala um pouquinho quem é você, o que você faz hoje, de onde você vem, meu amor. Então, muito obrigada. É uma honra estar aqui. É um momento muito mágico. E hoje pela manhã até eu estava gravando alguns stories, né? E falando que a Neila, de alguns anos atrás, de alguns poucos anos atrás, jamais imaginaria que estaria aqui, realizando esse sonho, né? Que seria a primeira escritora da família, que poderia estar deixando um legado tão poderoso, né? De saber que o meu coração canta de pensar que daqui a alguns anos os meus filhos vão falar, a minha mãe escreveu um livro, a minha mãe deixou isso, olha o que a minha mãe passou, né? Ai, gente, eu vou chorar, porque eu nunca tinha pensado nisso. Betininha, vai. Ela vai falar, mamãe. Eu mostro pra ela, eu falo, olha a mamãe aqui no livro. Ela, nossa, ela fala, ai, que lindo. Sim, a gente tenta, né, passar tanto pros nossos filhos de valores, de mensagens, ensinamentos, mas olha o quanto poderoso é isso. Né? Quem sabe a gente nem esteja mais aqui e eles vão ter aqui o livro na mão para falar, olha, essa aqui foi a minha mãe. Minha mãe fez uma isso. vencedora. A minha mãe fez parte desse movimento de mulheres que se amam, né? E a gente, por exemplo, a minha mãe veio de uma geração muito dura, muito diferente, né? De mulheres que... Hoje a gente está numa geração muito de mulheres empoderadas, mas que são mulheres que estão muito empoderadas, né? Então, é desafiador isso, resgatar esse feminino e a gente decidir escolher se amar, né? Então, eu venho de Descanso, extremo oeste de Santa Catarina. Meu nome é Neila Tuntz, eu tenho 27 anos. Eu passei por uma trajetória, enfrentei muitas coisas e o despertar mais forte foi com 15 anos, quando eu me peguei grávida. Não foi bem me peguei grávida, né, gente? De repente eu engravidei. De repente grávida. De repente eu engravidei, né? Com 15 anos? Com 15 anos. Uau! Uhum. Então, vindo de uma família tradicional, enfim, daquela linha de que os meus pais eram da diretoria da igreja, de que eram um exemplo de família, embora que já estavam separados, mas tinha toda essa linha, então, assim, foi um baque. Então, eu levei o título de quem estragou a família, de quem não ia ser ninguém na vida, né? Porque tinha estragado a vida, era uma criança cuidando de outra criança, né? Então, tudo isso. Então, hoje eu vejo que engravidar com 15 anos foi a maior escola da minha vida. Nossa, eu imagino. Né? Então, assim, mas foi muito duro, foi muito desafiador.
Sim. Foi muito desafiador, porque eu nem sabia exatamente quem era a Neila e eu já tive que me doar para outro ser. Nossa, eu não consigo nem imaginar, porque além de tudo isso, né, dos rótulos da época, você ainda tem o desafio de ter que cuidar de outro ser ali, que é totalmente dependente, né? Então, Sim. você conta essa história no livro? Não. Não? Ela não É está no outra livro. história. É outra história. Tá, porque daqui a pouco você vai dar um spoiler do Vou. livro, hein? Que a galera quer spoiler aqui. Isso aí. Mas uau, gente do céu. E hoje, qual é o nome da sua filha? É filha? É o Otávio. O menino? Menino. Otávio. O Otávio. Ah. O Otávio está com 11 aninhos, né? Quase fazendo 12. Então, foi uma gravidez muito desafiadora, porque assim, com 6 meses ele queria nascer. Eu namorei desde os 13 anos, né? E isso também foi muito desafiador, né? Sim. Porque assim, é aquela coisa de que eu bati o pé, que eu queria namorar e, enfim... né? Aquela coisa de adolescente, né? A gente sabe tudo, tá dando a razão, mãe, né? Nossa. Hoje eu digo pra eles, vocês não me incomodem o que eu incomodei a avó de vocês. Acho que é o medo de toda mãe, né? Repetir um padrão, né? Mas hoje eu vejo que o que me fez procurar esse reconhecimento, esse amor fora, em outros homens, né? Em namorados, era a falta do meu pai, era essa questão da minha mãe, ela se tornou muito ácida, muito masculina, então eu não tinha esse feminino, esse cuidado, esse acolhimento. E olha como isso vai projetando, assim, inúmeras situações. E aí, o que eu conto no livro é que eu venho de uma trajetória que eu pesava 39 quilos. Calma que a gente já vai entrar no spoiler. Antes, deixa eu... Gente do céu. Calma, vamos ouvir a Fabi. O Fabi dá um oi, se apresenta, que ela vai participar desse bate-papo. E a gente já volta com esse spoiler. Meu Deus, quanta história. Você vai precisar escrever outro, já sabe, né? Pra contar esse tanto de história. O Fabi, seu, né? Então, calma, que agora, Fabi, se apresenta um pouquinho pra gente abrir aqui nossa mesa, nosso bate-papo e continuar essa história. Bom, tô muito feliz de estar aqui também, né? É um sonho projetado lá no famoso quadro dos sonhos, né? Como a Bruna bem disse no começo, a gente se conhece há um tempo, então para mim é uma honra estar aqui. Bom, hoje eu tô com 47 anos, casadíssima, meu marido tá aqui nos bastidores gravando, tirando foto, e eu tô muito feliz. Tô com 47, casada há 1 ano, sou nascida em Santos, né? Hoje atuo como terapeuta, especialista e mentora em autoestima e autoconfiança, e também dou palestras e treinamentos aí. E agora eu tô deixando a consultoria de RH de lado, porque é muita coisa para uma mulher só, né? Então, muitas frentes. Então, até agora, por conciliar casa, aquela coisa que toda mulher precisa conciliar, eu deixei um pouco a consultoria de RH de lado e tô mais com a mentoria e a terapia. Muito legal, bem-vinda, tô feliz de receber você aqui. Uma coisa que é importante, né? As duas estão falando, né? Esse monte de papéis, esse monte de coisa. A gente hoje vive um momento que eu acho que as pessoas... honrar a nossa caminhada, sabe? Ouvindo vocês, assim... Poxa, às vezes a gente ainda não chegou onde a gente quer. Mas olha só até onde a gente já chegou, né? Que incrível, porque às vezes a gente... cada uma de nós tem os nossos desafios internos, né? Sim. E... às vezes, quando eu mesmo me pego assim, às vezes quando eu tô contando a minha história, né, vem aquele pensamento, mas é tal coisa, né? Sabe? Aquele pensamento que vai falar, não, mas calma, não é tudo isso daí. E aí eu falo, não, eu cheguei até aqui. Sim. Essa história que eu estou contando, eu cheguei com muita luta, e com muita dor, e com muito sofrimento, e com muita glória, com muita vitória também. Então, a gente honrar isso é muito importante, né? Então, muito legal receber vocês nesse momento atual que vocês estão. E saber que o livro também ele vai ser uma grande porta, né? Para vocês poderem levar essa mensagem, esse chamado que vocês têm para muitas e muitas mais mulheres. E a gente vai escrevendo e vai... Eu não sei você, mas eu chorei horrores, né? Escrevi várias páginas, deu quase o meu livro inteiro para resumir e caber num capítulo. E quando você falou assim de relembrar a história, né? Eu vim com meu marido hoje para cá, a gente pegou 2 horas mais ou menos de trânsito e eu vim relembrando, olha, nossa, eu jamais imaginava e tal. É muito gostoso isso, é um momento muito gratificante. É muito gostoso parar e olhar e falar, uau, olha só, né? Imagina, eu nunca imaginei lançar o livro... Eu nunca imaginei ter mais de 500 especialistas, nunca imaginei ter livro lançado, muito menos 3, né? Então, e quando o poder do movimento,
né? O poder da gente colocar o pé, sabendo que Deus vai colocar o chão se for da vontade dele. E um passo leva ao outro. Eu acredito muito nisso, né? Então, o passo que vocês deram de escrever o livro, abriu a oportunidade de estar no podcast. Esse podcast vai abrir outras oportunidades. E se a gente fica no medo, se a gente fica na menina, se a gente fica na insegurança, nas dores, nas feridas emocionais, a gente não dá nem o primeiro passo. Sim. E se a gente não dá o primeiro passo, nenhum outro acontece, né? E tem muita mulher que tá parada lá nesse primeiro passo ainda. Eu falo, deem o primeiro passo. É o próximo passo que você tem que olhar. Não é mais nada. Se você olhar o próximo e der o passo, vai acontecer, né? Então, e aí o problema é que a gente quer saber o caminho inteiro. E a melhor coisa da minha vida foi abrir mão do... A gente quer segurança, né, A gente Bru? quer saber o como, né? O como e a segurança de que vai dar certo, de que vai ser tudo certinho, perfeito, e não tem, né? E você sabe que as principais buscas no Google começam com a palavra como? Sim. Como fazer qualquer coisa, porque a gente quer saber o como, a nossa mente quer previsibilidade, a gente quer, né? Mas, na verdade, o como, essa busca absoluta pela certeza, é o que tá fazendo muita mulher, muito homem até, ficar paralisado, porque a gente não sabe o como. A gente pode planejar, a gente pode desenhar, né? Mas, assim, a gente... E olhar quais são os passos que eu tenho que dar e ir dando o próximo. E aí sair do lugar. Então, assim... Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vou falar mais uma vez isso, porque eu tô mesmo. E amanhã é o nosso lançamento, gente. Ai, já tô ansiosa. Meu coração também tá batendo mais forte. Então, vamos voltar. Eu queria, assim, que você desse um spoiler. Qual que é o nome do seu capítulo, meu amor? Então, meu capítulo é o poder de se tornar uma mulher virtuosa e próspera. Uau! E sobre o que você conta? Ó, spoiler, hein, gente? Que aqui tem todos os detalhes, mas eu quero que você conte um pouquinho sobre o que fala o seu capítulo, meu amor. É isso aí. Então, né, como eu falei um pouquinho antes, eu engravidei com 15 anos, né? E hoje eu percebo também que a gravidez, além dela ter sido um refúgio emocional, também foi uma busca de ser vista, de ser percebida, de ser notada, de ser amada, né? E embora que a gente não tenha noção, né, do que nos espera quando a gente é mãe, né? E quando eu, enfim, engravidei com 15 anos, eu sofri muitos julgamentos, eu tive que escutar que eu estraguei a família, enfim, né? Inúmeras coisas, que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Pra quem falou isso, cá estou eu, meu bem! E eu pesava 39 quilos, Bruna. Então, isso aqui, quem me conhece, quem me conheceu e me vê hoje, assim, são duas Neilas. Uhum. E, de fato, são duas Neilas. Por quê? No livro eu falo, né, que a minha magreza, os 39 quilos, era um reflexo da escassez mental e emocional que eu vivia. Sim. Né? Então, aquilo era um reflexo, né, de como estava a minha energia, de como estavam os meus pensamentos, de como eu me sentia em relação a mim. Então, eu até falo, né, que olhar para você, por exemplo, e ver uma coxa grossa, eu pensava, meu Deus, cara, toda mulher tem uma coxa grossa, por que só eu não tenho uma coxa grossa? Uhum. Né? Então, aquele sentimento de não se sentir mulher o suficiente, de não se sentir capaz, não se sentir boa o suficiente. Eu tive que escutar, por exemplo, quando eu estava grávida, o que vai sair daí de dentro? Nossa. Né? Com 39 quilos, porque não tinha estrutura para gerar. Enfim, sabe? Então, assim, como as pessoas muitas vezes são maldosas, né? Não fiquei com o pai do meu filho, ele tinha 3 meses, nós nos separamos. Uhum. E aí, como a sociedade né, é pesada muitas vezes, porque eu tive que escutar muito, mas é piá novo, não tem responsabilidade. Mas e eu? Sim. Eu ia fazer o quê? A responsabilidade bateu na minha porta, né? Então, foi uma luta, porque eu tinha que... Bom, aí, se eu não pensasse mais em mim, eu tinha alguém para pensar. Então, eu não tinha como jogar aquela criança fora, por exemplo, né? Não tem como fazer isso. Então, ali eu tive que assumir a responsabilidade de ser mãe, né? E o Otávio era bem pequenininho, eu tive que parar os meus estudos, né? Eu comecei o 2º ano do ensino médio, eu já estava grávida, então o Otávio quis nascer com 6 meses. Ele nasceu, deu 8 meses, eu fiquei em hospital.
Enfim, então não sabia se ia nascer vivo, se ia nascer morto, né? Era isso que os médicos falavam. A minha cidade era muito pequena, não tinha neonatal, não tinha UTI, não tinha nada disso. Que turbilhão, hein? Com 15 anos, tudo isso. Nossa. Não, e eu tava aqui pensando, né? A adolescência é uma fase muito difícil. Extremamente. Que a gente, até que trabalha com pessoas, a gente foca muito na infância. Mas se vocês puxarem um pouquinho mais, falar quanto da sua adolescência, quanta coisa é gerada ali também. Transformação de quanto corpo, gatilho né? é ativado na adolescência, ativado mesmo, né? Sim. Então, assim, passar por tudo isso, mais a maternidade nessa idade, cara, nossa. Foi bem desafiador. E assim... Mas olha só essa mulher. Vai que eu Mas quero passou, saber né? mais, Passou, Nossa. né? Passou e foi necessário. Hoje eu vejo que foi extremamente necessário. E eu achei interessante você falar também que a sua magreza, ela representava a sua escassez, né? Sim. E porque às vezes é um bom questionamento, assim, para quem passa por isso. Né? O quanto que a gente acaba olhando só por... será que era alguma coisa de não querer engordar, ter dificuldade de engordar? Não. É emocional, começa lá, né? É emocional. Como o contrário também, né? Exatamente. A dificuldade de emagrecer, né? Isso aí. Então, assim, foi... A minha família não tinha condições, ficou eu e a minha mãe, porque os meus pais já eram separados. Então, assim, eu era manicure na época, então eu estudava, fazia unha, fazia domicílio, depois comecei a fazer cabelo também, porque eu tinha que dar um jeito, né? E... Então, assim, me permitir ficar em relacionamentos tóxicos, abusivos, sabe? Então, assim, foi bem desafiador. Hoje, quando eu escuto as mães falando, o meu filho só usa fralda Pampers, por exemplo, eu digo, meu Deus, o Otávio não podia nem ter o luxo de ter alergia. Porque, assim, eu não ia ter condições. Eu comprava aquele pacotão de 70 fraldas da mais barata, né? E ali foi... depois eu fui ser secretária de um bispo que fazia atendimentos terapêuticos. Então, ali, a gente atendia, em média, assim, 60, 70 pessoas num dia. Nossa! Uau. Então, assim, era só problema, só pepino. E ali eu tive contato com todos os tipos de situações, de doenças que vocês podem imaginar. Eu era secretária. E você era novinha assim? Sim. Sim, eu tinha 16 para 17 anos quando eu comecei a trabalhar com ele. Sim. Já foi uma escola, né? Isso. Nossa Senhora! Eu fiquei quase 7 anos sendo secretária, então, dele, né? E aí, chegou a um ponto que eu via muita coisa errada acontecendo. E aí, eu comecei a me questionar assim, meu Deus, eu estando aqui, por mais que eu não concorde, a minha energia está concordando. Sabe? Então, eu comecei assim, entrar... Aí eu escutava que, por exemplo, depressão é frescura, é coisa de gente fraca. E aí eu experienciei o que é a depressão. E eu digo que hoje, assim, isso foi uma parte muito dura da minha vida, mas foi extremamente importante. Porque quando uma mulher chega para mim hoje, eu entendo o que ela está passando. Sim. Porque eu já senti aquilo, né? E aí quebrar aquilo de que escutar dentro da tua casa, de que depressão é frescura, de que é coisa de gente que não tem nada o que fazer, de que é coisa de gente que não se ajuda, que não quer nada com nada, né? As crises de ansiedade. Então, eu só chorava, eu queria ficar embaixo da cama, não era nem embaixo das cobertas. Você teve jovem, então, nessa idade? Sim. Você já era mãe, você tinha ali... Sim, ali eu já tive meu segundo filho também, né? Então, eu tive que dar um momento, assim, que me marcou muito, foi quando eu disse que eu queria estudar, né? Voltar a estudar. E o pai do meu filho, do meu primeiro filho, ele deu risada na minha cara, né? Tipo, vamos tirar dinheiro da onde? Sabe? Então, Você morava com seus pais? Sim, eu morava com a minha mãe. Foi ela quem me acolheu quando eu engravidei, enfim, né? Depois de ter o surto de que pega tuas trouxas e sai da minha casa. Sim. Né? Mas, enfim, claro que eu sou a filha mais nova de 4 irmãos, então... Enfim, foi uma turbulência, mas a minha mãe me fez ligar para as minhas irmãs e contar o que eu tinha feito, sabe? Então, olha a carga que é isso, o peso que é isso, né? Como se... Olha a desgraça ou a tragédia que você fez, o que você provocou.
Enfim, então vai lá e conta agora o que você fez, né? E daí vai gerando os traumas, né? Que é o que a gente acaba resolvendo hoje, que é aquela coisa. O filho acaba, né? Eu ouvi muito isso também. Ah, ter filho é uma desgraça, ter filho é um atraso de vida. E talvez muitas mulheres que vão nos assistir e que a gente atende, passa por isso, né? Total. Tipo, não quero engravidar justamente por isso. Sim. Por ouvir esse tipo de situação, né? Escutei muito, meu Deus, agora você colocou a tua juventude fora. Acabou sua vida. Acabou a tua vida. É. Né? Então, enfim, né? E o seu filho já fez que... terapia? Não. Ainda não, mas ele vai precisar. Tem que fazer, Independente, porque depende também, tem que olhar como que tá a vida dele, mas é bom é bom você falar, contar pra ele um pouquinho sobre a sua história, sobre o que você sentiu, o que você ouviu, o que ele ouviu quando ele era bebê, porque tá tudo registrado nele. Está. E elaborar. Muitas vezes você não precisa levar ele agora, nesse momento, para fazer uma terapia, se ele não estiver manifestando nada, claro, né? Sim. Mas você pode contar pra ele, porque ele sabe tudo que aconteceu. Você Sim. pode chamar ele um dia, não sei se você já teve essa conversa com ele. Sim. Já teve? Já. De sentar, conversar, contar pra ele exatamente como foi, como você se sentiu, as coisas que você ouviu, e você mesmo já ressignificar isso nele. Sim. Fala, olha, mas isso não foi difícil, mas você é uma bênção, você é amado, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque não adianta fazer só o terapeuta se a mãe não fizer. É o que eu mais falo para os pais, né? É muito importante. Esse meu filho, assim, eu busquei muito isso. Isso foi, assim, um marco. Por quê? Por muitos anos, isso aqui é uma coisa, assim, que poucas pessoas falam. Mas que quando eu atendo mulheres, chega muito até mim isso, mas é pouco exposto. De que, por muitos anos, eu não conseguia chegar perto do Otávio. Sim. Sabe o que é ele chegar perto e... Aversão, né? Você ter aquela coisa que... sabe? Você quer sair de perto, aquela pessoa te irrita, te incomoda. E querer fugir, tudo que fazia me incomodava, tudo que, sabe? Olhava pra ele, eu via o pai, sabe? Então, assim... Eu procurei muita ajuda, e aí alguns profissionais me falavam, você tem que pegar ele no colo. Isso. Cara, eu não conseguia chegar perto dele, quem fará pegar ele no colo, sabe? Então, era uma coisa muito... E aí, isso foi um divisor também na minha vida, porque quando eu fui fazer a PNL, a primeira vez, nós tivemos uma dinâmica que tinha que voltar na linha do tempo e escolher uma palavra. Eu escolhi determinação. E aí... voltando, então, tinha que buscar quando foi que sentiu a primeira vez. Aqui vai entrar, pessoas acreditam em vidas passadas, em antes e depois, mas nós não entramos nisso. Mas eu tive a experiência de que eu me vi fora da barriga da minha mãe, e a minha mãe ajoelhada na frente da Nossa Senhora Aparecida, rezando que não queria mais ter filhos. Uau. E aí o sentimento que me veio foi... Poxa, eu tive que me enfiar dentro da barriga da minha mãe porque ela não me queria. Mas eu estava muito determinada. E aí, tanto é que, na segunda-feira, eu perguntei para minha mãe, né? Eu nunca vou me esquecer, porque ela estava lá esfregando o calçado, e eu disse, mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. E ela disse, se for boa peça, se não for, que nem peça. A delicadeza, né? E aí eu disse, mãe, depois que você teve o Diego, que é o meu irmão, alguma vez você se ajoelhou na frente da Nossa Senhora Aparecida e pediu para não ter mais filhos? Gente, assim, ela me olhou tão rápido. Como é que tu sabe disso? Sabe? Então, assim, lá na especialização mesmo, eu entrei em pânico. Eu fui pro banheiro chorar, não queria mais fazer parte, eu não queria. E aí... o treinador, então, ele veio até mim e tal, e a gente conversando, e o que eu percebi? Que aquilo que eu sentia com o meu filho foi o que a minha mãe também sentiu. De que não é que eu não queria o Otávio, eu não queria a gravidez, a situação. Não é que a minha mãe não me queria, ela não queria a situação, porque eram extremamente pobres, era difícil, o meu pai não ajudava como o meu marido, né, me ajuda hoje em casa com as crianças. Então, ter esse entendimento, acender a luz da consciência para isso. Maravilhoso. Né? E é uma grande virada, porque tem muita gente que acha, minha mãe não me queria. Não, e na verdade uma mãe nunca rejeita um bebê. Ela rejeita o que ela vai viver
A situação, né, que tá passando, que talvez possa passar, o medo, né? E é o que você falou, é acender a luz da consciência, né? Isso aí. E tudo isso também é o que vai gerar a sua maternidade, que vai gerar também a depressão, né? Toda essa situação. Mas e aí? Aí você teve essa depressão e você conseguiu sair dela. Isso aí. E aí, teve um dia assim, terminei então com o pai do meu filho e eu disse, não, vou seguir sozinha, né? Isso é desafiador também, né? Porque muitas mulheres têm essa insegurança de que, meu Deus, eu não vou ter ninguém, né? Eu vou ficar sozinha, como é que eu vou criar essa criança? Então, eu decidi que eu não queria mais aquela vida para mim, né? De ficar ali, porque saía muitas vezes, chegava às 3 horas da manhã em casa, né? Quando eu estava no hospital, depois enfermeiras vinham e me falavam, o teu namorado estava lá no boteco tal. E eu lá no hospital me retorcendo de dor, não sabendo se o nosso filho ia nascer vivo ou ia nascer morto. Então, assim, eu decidi que eu não queria mais aquilo para mim, né? E aí, já vinha vamos dizer assim, de um rótulo de que é filha de mãe solteira, de mãe separada e agora vai ser mãe solteira, né? Então, olha só, vem tudo aquilo, né? E, então, quando eu comecei a trabalhar, ser secretária desse bispo, então, depois eu encontrei o meu atual marido, e comecei a buscar muito isso, a buscar terapias, porque eu precisava me curar. E não era nem por mim, era pelo meu filho, porque ele precisava de uma mãe. Sim. Né? Aí depois eu engravidei do meu segundo filho, e aí é que piorou a coisa. Por quê? Quando tinha só o Otávio, era só ele, mas depois era nítido a diferença. Eu já não conseguia mais disfarçar. Não é que eu não amava o Otávio, é que foi uma situação totalmente diferente. Era outra pessoa, outro cenário. E era outro cenário. Estava muito mais preparada. Isso aí, era totalmente diferente. Mas eu ainda estava presa naquela questão lá, trabalhando na CLT. Sim. E aí a gente ouvia aquilo de que, mas pelo menos tem o 10º e férias. Mas chove ou não chove, tá garantido. Cara, eu ganhava R$1.100. Sabe? Então, assim... Então, é uma vida de muita escassez mesmo, né? Que começava lá dentro. Muita mesmo. E, assim, o que meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, né? Então, assim, aquilo começou a me incomodar muito. E isso aqui é uma coisa, assim, que as mulheres precisam se atentar a um chamado. O que é que tá latente dentro, né, do coração da gente que começa a incomodar de uma maneira tão grande e muitas vezes a gente se nega a olhar. Então, aquilo era uma coisa que me incomodava a cada dia. E quando esse bispo, ele disse para mim assim, eu vou colocar câmeras e tal e tal. E aí eu entendi que as câmeras não eram porque tinha alguma desconfiança, porque já fazia 7 anos que eu estava lá, então nunca teve nenhuma questão financeira, enfim, nada disso. Mas era porque tinha uma questão já tinha sofrido... Agora me fugiu a palavra certa, mas assédio, né? Então, isso era muito frequente, né? Tanto é que tinha a fama de que ninguém para lá, porque, né, tem essa questão com as secretárias, ou toda secretária é amante, né? E quantas mulheres vivem isso, de que toda secretária é amante, né? Só tá no cargo que tá porque... Fez o teste do sofá, o famoso teste do sofá, né? Sabe? Então, assim, né? E aí, quando surgiu a questão das câmeras, eu disse pro meu marido, disse, olha... O negócio é o seguinte, o dia que eu chegar lá e tiver uma câmera mirando pra mim, eu tô pedindo as minhas contas. Não sei se eu vou ficar 1 mês sem trabalhar, 2 meses, 3 meses, mas você vai segurar as pontas. E foi isso que aconteceu. Antes disso, teve até um episódio que a filha desse bispo acabou sendo morta e tal. Fui eu que avisei, eu ainda tenho essa, né? Enfim, então foi E aí você pediu as contas de lá? Pedi as contas de lá. Calma aí, que agora calma. Teve virada de chave, né? Teve. Que é muito... Olha, gente, você precisa escrever um livro inteiro seu, não só um capítulo. Porque é muita história, né? Assim, e eu acho que é o que você falou, né? É uma coisa importante da gente saber. Quanto mais tempo a gente demora para tratar as nossas feridas, mais impacto ela causa na nossa vida. Em todas as áreas, uma bola de neve. Então, olha só, é perda, é escassez, é falta de amor, é rejeição, é assédio, é abuso. Tudo isso porque a ferida tá lá aberta. E a gente só vai parar de viver situações assim quando a gente parar e olhar e falar o que tá causando tudo, porque não é normal.
muitas mulheres que vivem assim, é normal a gente ter problema, obviamente, Sim. todo mundo tem problema, mas não é normal a gente ter uma sequência de tragédias, de coisas muito pesadas, e se isso tá acontecendo, é importante a gente parar, olhar e falar, meu, tem alguma programação emocional em mim que tá causando tudo isso e eu preciso reprogramar a minha mente, igual você, né? Porque hoje eu vejo você aqui, né? Eu sei que você atende muitas mulheres, que você escreveu livro e tal, ninguém fala, então com certeza precisou haver uma virada Sim, de chave que já você vai contar. Eu era um para-raio de desgraça, né? Então, um para-raio, Mas já eu vou querer saber, porque antes eu quero saber agora um pouquinho do capítulo da Fabi também. Porque eu sei que a Fabi também tem uma história muito forte, e sei também que teve virada de chave. Várias. Então, Fabi, qual que é o nome do seu capítulo? Um Novo Sentido. Ai, que lindo! E tem até a ver com a história dela, né? Esse nome. Conta um pouquinho sobre o que você fala lá, Fabi. Então, um novo sentido tem muito a ver com tudo, né? Porque a gente precisa dar um novo sentido na nossa vida, assim como eu dei na minha. E quando eu atendo as mulheres e homens, porque eu atendo mulheres e homens, né? Sim. Tanto na terapia quanto na mentoria. Eu falo, faz sentido pra você? Você precisa dar um novo sentido na sua vida, nessa área e tal. Então, eu trouxe no capítulo justamente as viradas de chave das feridas emocionais, né? Para quem... A gente tem aí 6 feridas emocionais e uma delas que pega muito, todas pegam. Mas acho que na minha opinião, de tudo que eu já vi nesse longo de 14 anos atendendo, é a abandono e rejeição. São as tops. São as top. E eu tenho a dobradinha, né? O abandono primeiro e a rejeição em segundo. Então, como ela bem falou da gravidez, a minha mãe não queria passar por essa situação de novo, né? Eu era a terceira filha do segundo casamento, né? Ela casou a primeira vez, eu tenho 2 irmãs. E aí começa tudo. Então, a rejeição de hoje, que eu já trabalho com isso e entendo, já veio da barriga da minha mãe. E aí, cresço ali com 3 anos e meio. Eles se separam, meu pai e ela. E fico um tempinho com ela e, de repente, ela conhece o pai do meu irmão e vai querer fazer a vida com ele. E meu pai fala, minha filha, você não vai levar. E N situações de brigas. E ela abre mão, então, e me deixa com meu pai. E aí é onde tudo começa. Uau. Porque a gente bem sabe como mulher, né? E como ser humano que somos, né? E pra você que tá me assistindo aí, isso faz muito sentido. Se eu fosse você, eu pegava papel e caneta que você tá assistindo a gente pra perceber aonde é que você tá parada. Porque eu fiquei parada nesse abandono. Sim. E então eu cresci, fui pra escolinha, pré e tal, e eu era menina sem mãe. Porque reunião de mães não tinha mãe. Né? Dia das Mães não tinha mãe. Tinha Mas minha avó. você não teve a presença dela? Eu não tive a presença dela, eu tive um déficit aí de quase 4 anos, 5 anos, Tá. né? De convivência diária. Depois ela ressurgiu, mas a convivência era pouca, era férias e tal. E nesse meio tempo, então, ficou esse buraco, essa ferida do vazio, do abandono. E isso me trouxe muitas questões com o feminino, né? Feminino ferido, masculino ferido. Então, eu tinha... Hoje, né? Olhando toda a história, assim, cara, se ela saiu e foi embora com um homem, para que ela me amasse, eu precisava me parecer como um homem. Sim. Então, assim, eu me vestia igual, eu fazia, né? Mano, eu tirava foto assim, eu dava murro na mesa, eu falava palavrão. Então, em 10 palavras que eu falava, 9 era palavrão. Então, isso me causou... Isso foi postergando e prolongando. Fui criada pelo meu pai e pelos meus avós da roça. Então, era uma criação dura, firme, rígida, aonde eu também, como você é burra, você não vai ser ninguém na vida. Sim. E além do buraco existencial, tipo, eu não vou ser ninguém na vida. E isso suava na minha cabeça. Como eu não vou ser ninguém na vida? O que eu vou ser? Então, eu me sentia, né? E eu falei isso na especialização... eu não me senti o cocô do cavalo do bandido, eu me senti a mosca do cocô do cavalo do bandido. Inclusive, nos meus atendimentos, eu tenho o coração, porque quando você faz a mentoria ou terapia, você adquire o amor próprio, é um coraçãozinho que eu mandei fazer. E o outro é o cocôzinho mesmo. O emoji. O emoji. É justamente por isso, porque quando a gente se acha isso, sem autoestima, sem autoconfiança, com várias feridas, a gente vai cometendo vários erros e vai sangrando em cima de quem não tem nada a ver. E assim eu sangrei muito tempo, não só na minha vida, como na vida de outras pessoas. E eu culpei meu pai, por a minha mãe ter ido embora. E eu odiei o meu pai todos os dias da minha vida. E eu só virei essa chave de falar assim, cara, eu preciso olhar pra isso
no LT. Foi a primeira virada de chave, né? Onde a gente se conheceu lá. Ali virou a minha chave, porque ali a gente tem contato com tudo. Sim. E ali eu falei, a partir de hoje eu não quero mais parar. A partir do momento que a gente vê, abre as cortinas, né? Não dá mais pra desver, digamos assim. E eu não parei mais. E quando eu fui fazer as formações que eu fiz, coach, especialização, né? Que você também foi a minha mestra lá, né? Na SBIE lá de inteligência emocional, eu também pude ver. E eu tive uma outra virada de chave, porque eu entendi porque eu nunca quis engravidar. Porque é uma coisa também, né? Eu cresci ouvindo que filho... Inclusive, eu ponho... Olha o spoiler aí do livro. Eu cresci ouvindo que filho era um atraso de vida. Não, lógico. E olha o que aconteceu com a sua família depois que você nasceu. Aham. Então, né? A minha avó materna, que hoje eu honro, eu consigo falar avó, porque antes era a véia, né? A véia fez, e era com muita raiva, muito ódio. A que cuidou de você? Não. A outra. A minha avó paterna cuidou de mim. A mãe da minha mãe, não. A mãe da minha mãe, inclusive, ela é uma das pessoas que falavam pra minha mãe que filho era atraso de vida. E um belo dia eu tô atrás da porta e escuto. Você tem que dar os seus filhos. Você tem que dar essas meninas, porque são todas atraso de vida. Pra que realmente você possa viver. Aí o meu mundo caiu, né? E aí... No decorrer da minha vida, várias vezes eu me senti mesmo mal, um atraso de vida, eu me senti não pertencente, né? Eu sempre fui muito questionadora. Meu marido fala, tudo você quer saber o porquê. Pra mim, se eu não tiver o porquê, não faz sentido. Hoje eu entendo que não é o porquê, depois que você conhece JC. Pra quem tá me assistindo aí não sabe o que é JC, é Jesus Cristo, meu amigo camarada lá de cima. Então, assim, esse buraco, ele me levou em relacionamentos tóxicos, em empresas tóxicas, e me fez acreditar que eu não ia ter família, né? Que família era bom só em porta-retrato, e eu dizia isso, e eu revisitei as minhas crenças. Lá na especialização, quando eu cheguei em casa, eu vi o meu caderninho de 2009, estava escrito lá, família é bom só em porta-retrato, relacionamento amoroso não existe, amor é pros fracos. Gente! Tava escrito isso, eu tenho isso escrito. Uau! E aí, hoje, assim, na outra virada de chave que deu, foi quando eu falei, eu preciso me curar de mim. E por volta dos 17 anos, aí teve essa lacuna da minha mãe, né? De 4 a 8. Aí depois ela voltou, eu comecei a passar às vezes férias com ela, quando meu pai deixava. Porque meu pai me proibia de vê-la. Então eu corria entre o recreio para vê-la. E aí eu fui morar com ela quando eu tinha 16 anos. 16 para 17. Acho que eu vivi ali, acho que uns 8 meses, se eu não me engano. E aí ela veio a falecer. De aneurisma cerebral com 45 anos. E você tinha 18? Eu tinha 17. E ali meu mundo caiu de novo, porque se eu já tinha um abandono, eu tinha um abandono eterno agora. E aí eu falei assim, eu não quero mais viver. E aí eu tentei contra a minha vida, eu tentei suicídio 3 vezes. Eu falei, eu quero ficar com a minha mãe. Porque eu queria, era a busca desenfreada, né? Sim. O amor materno. E aí, graças a Deus, né? Estou aqui, não é um espírito. Você que tá me assistindo, não é um espírito. Eu estou aqui de carne e osso. Eu falo, quando eu tentei também, infelizmente, eu falo, não deu certo, graças a Deus não deu certo. Graças a Deus. E lá foi outra virada de chave, porque eu falei que quando eu saísse do hospital, eu ia... De alguma maneira, eu ia ajudar pessoas a nunca mais passar por isso. Sim. Então, foi uma outra virada de chave. E aí, eu fui me especializando. E no decorrer dessa minha jornada aí, né, de várias especializações, vários cursos, eu me deparei com a psicanálise. E aí é outra virada de chave, né? Porque ela te rasga, te coloca no asfalto assim, te rasgando, né? De tudo que você passa. E eu quero falar uma coisa, Bru. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente às vezes não faz, né? A gente honra a nossa história, a gente aprende na nossa caminhada, mas uma coisa que eu acho que tem que ser dito, a gente só é o que a gente é hoje por conta do nosso pai e da nossa mãe. Por mais feridas que a gente tenha, a gente é o ser humano que a gente é hoje, a gente se curou, a gente tá aqui, mas é por causa deles também. Então, eu sou muito grata ao meu pai, porque se eu sou a mulher que eu sou hoje, ele não me abandonou. Sim. Ele me fez ser essa mulher forte, né? Não mais guerreira, porque guerreira é aquele arquétipo, mas me fez enfrentar a vida. E eu cresci ouvindo. O seu pai não vai ficar para semente. Ele fala até hoje isso, tá com 79 anos, ele fala isso. Então, uma outra virada de chave que deu na psicanálise foi, eu preciso curar
o masculino e o feminino. É uma escolha, né, que a gente tem que fazer. Chega um momento da vida que você... Aquilo que eu falei, você tem que fazer uma autoanálise e falar, meu, o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo com a minha vida? Justamente. Né? E se a gente não parar para olhar o que a gente tá carregando de fato, e fingir que tá tudo bem sempre, porque infelizmente muitas pessoas vivem assim. Era eu fingia, eu tava sempre sorrindo. E tá tudo bem, tá? Quem finge que tá tudo bem. Não, mas eu sou feliz, eu sou leve, eu passei uma super história. Tá tudo bem. Só que daqui a uns anos você volta aqui nesse episódio e conta qual foi a doença que você desenvolveu. Porque isso é que muitas pessoas que negligenciam a parte emocional não entendem. É que mais cedo ou mais tarde, o que ela acumula de emoção, fingindo que é forte, que tá tudo bem sempre, vai ter que sair por algum lugar. Vai ter que sair. Com certeza. Né? Então, assim, ou a pessoa vai se olhar por amor, ou ela vai se olhar por dor. Tem uma frase que fala, que eu gosto muito, que fala, ou você vai cuidar da sua saúde, ou você vai cuidar da sua doença. É isso. E emocionalmente é a mesma coisa. Ou você cuida da sua saúde emocional, ou você cuida da sua doença emocional. Então, assim, no mundo que a gente vive, com a quantidade de informação que a gente vive, eu fico um pouco revoltada com isso. Eu sou meio revoltada, eu mudo até minha forma de falar. Eu não me conformo da gente ver, por exemplo, hoje homens que se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. E uma mulher tá vendo um homem em casa, triste, cabisbaixo, que não tem vontade de fazer nada, e ela não que a mulher que vai levar o homem não vai procurar ajuda. Né? Eu não me conformo da gente ver as crianças dentro do quarto, trancadas, sem querer ter vida social. Eu não me conformo da gente não conseguir ficar sem o celular e a gente não procurar ajuda, né? Então, assim, não faz sentido. Porque uma hora o bicho vai pegar. Então, igual você vê, você conta uma história. Hoje você tá contando ela de forma super elaborada. Né? Mas como foi difícil chegar nessas conclusões, né, Fabi? Foi muito difícil. E até pegando o gancho do que você falou sobre saúde, né? Hoje também especialista em psicossomática, porque a gente entende, eu entendi ao longo da minha jornada que tudo que a gente não nasceu com, a gente adquiriu, e é da nossa psique e das nossas emoções. Comigo também não foi diferente. Eu passei por um câncer em 2004, passei por 3 cirurgias de endometriose, né? Vivi muito doente, então eu passava uma semana no hospital, uma semana em casa, uma semana no hospital, uma semana em casa. Me viraram de tudo quanto é do avesso. Até que um dia eu quase parei no manicômio, né? Porque me rasguei inteira, tive uma crise. Hoje entendo que foi uma crise de pânico, um surto, mas naquela época não se falava, né? Sim, então. E recentemente, né, em 2020, 3 de dezembro de 2020, eu tive um outro tumor, que era o resquício do que faltava eu curar. E aí foi a virada de chave também, que se você não cuida do emocional, se não cuida do teu emocional, vai pro físico, o físico somatiza e aí te joga na cama, né? E também eu tive uma outra virada de chave, que aí não tem como eu não falar do nosso amigo JC, que é a quebra de orgulho. Sim. Eu sempre fui muito orgulhosa, eu sempre fui aquela coisa que eu tô sempre sorrindo, eu não preciso de ninguém autossuficiente, né? Porque eu tive que adultecer muito rápido. E muito cedo. Sim. Né? Então, eu não tinha ninguém pra dizer assim, ó, faz pro cara. Não é que eu não tinha ninguém. Os meus avós, eles fizeram o melhor que eles tinham. O meu pai trabalhava, também fez o melhor. Mas assim, não tinha mãe do lado, né? É diferente quando uma mulher tem a mãe ensinando o que é menstruação, o que é, né, o corpo que tá desenvolvendo. Então, é um turbilhão de coisas e eu sufocando. Porque o meu jeito de ser espontâneo, inclusive eu falo com as mãos, hoje eu me policio muito, né, descendente italiano, incomodava. O falar alto incomoda até hoje, mas hoje eu toco, né, aquele nosso amigão. O nosso amigão lá, que eu não vou falar aqui, é claro. O F. E aí, o que acontece? Nesse movimento todo, ele me põe à prova, tipo, você precisa quebrar o orgulho e pedir ajuda. E eu tive ajuda de pessoas maravilhosas, amigos, que eu conto no livro e cito, né? E hoje, vendo toda essa história, hoje eu consigo falar sem dor. Claro que eu me emocionei, né? Escrevi 80 páginas para chegar, acho que 4 ou 3. 80? Então vamos escrever mais 80 e já tem seu livro, já é solo. E outra... Esse aqui é um spoiler do seu livro. É um spoiler. E eu vou dar outro spoiler que não tá aí, mas que eu vivi. E que eu nunca tinha vivido. Eu parei na UTI pouco antes de entregar o capítulo do livro. Uau. E eu não estava conseguindo escrever o capítulo do meu livro. Eu sentava para escrever, acontecia alguma coisa, a minha mão tremia, eu não conseguia escrever. Eu chorava e eu não conseguia escrever.
E aí me vinha, olha que louco, né? Porque também quero falar pra você que tá me assistindo, que acha que vida de terapeuta não tem problema, que mentora, como a Bruna falou, é tudo assim, maquiada, não. A gente vive com os cabelos em pé também. E não tem essa coisa, isso aqui é um palco. Claro que a gente faz isso também nos bastidores, mas não é sempre assim, engomadinha. Então, eu chorei muito pra escrever o capítulo, porque eu lembrei. E olha que louco, né? Eu escrevi o capítulo quando eu saí da UTI. Eu passei 6 dias na UTI, com uma inflamação no pâncreas. E eu já entendi o que era a inflamação no pâncreas, né? Psicossomático. O que é inflamação no pâncreas? Pâncreas é você não aceitar. Aceitação, problema com aceitação. Uau. E eu tinha acabado, né? Vivido toda a especialização, tudo. O que eu não tava aceitando? Eu não tava aceitando levar a minha história pro mundo. Porque pegou. Eu me vi, aquela menina abandonada no meio-fio aos 12 anos, porque eu fugi de casa pra querer ficar com a minha mãe, e meu pai não me deixou entrar em casa e falou que você não entra nunca mais. E eu fiquei com 12 anos na chuva. E aí agora, claro que me emociona. E aí eu tava dentro da UTI, e na UTI eu vi aquele barulhinho infernal, né? Tic, 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 aquele, parece que você tá morrendo, mas eu sabia que eu não tava morrendo. Né? E eu falei assim, porque eu sabia que eu tava morrendo, Parece óbvio, que né? você tá morrendo, é bem isso, né? Porque é isso, UTI, casos graves, né? Terrível. E aí, eu me deparei... Meu marido não sabe disso, vai saber agora, tá, marido? Eu me deparei me vendo a minha mãe. Vendo tudo que eu passei com ela no hospital. E eu falei assim, eu vou escrever por você e por mim. Que demais. E eu saí da UTI, quando eu voltei pra casa... Um dia depois, ou 2... Foi 2 dias depois, eu faltava 2 dias pra entregar o capítulo do livro. O meu marido falou assim, você não vai escrever? Não é o teu sonho da tua vida? E me desafiando, né? E eu sou movida a desafio, cara. Você fala pra mim que eu não vou conseguir, aí aquela coisa, me dá um gás. Eu sentei e escrevi, mas eu chorei muito. Imagino. E hoje eu falo, cara, a gente é capaz de tudo, tá tudo aqui. Olha pra onde eu tive que ir pra poder escrever o capítulo do livro. Porque assim, uma coisa que a gente tem que entender, né? Você falou sobre aceitação. Uma parte nossa acha que aceitar é concordar. Sim. Então, se eu olho para uma história de vida que me causou muita dor e eu decido perdoar ou decido aceitar, é como se dentro de mim eu estivesse concordando. E na verdade, não. Aceitar é você realmente aceitar. É você dizer, ok, foi o que foi. O que eu posso fazer com isso agora? Eu concordo, mas do sentido de aceitar e não de aprovar. Eu concordo, mas eu não... Porque é uma concordância, né? No retiro, lá na essência, a gente faz esse movimento de concordar. Eu concordo, eu aceito o que aconteceu, mas eu não aprovo o que aconteceu. E às vezes essa resistência vem... Poxa, se eu escrever essa história como uma história de cura, nunca mais essa história vai poder ser uma muleta minha. É uma coisa sua com você, né? É isso e também aquela coisa assim, tipo, todo mundo vai ler, inclusive a minha família. Aquela coisa, por mais que você se trabalhe, claro, você tá expondo pessoas. E eu falo de algumas pessoas. E hoje muito tranquila, porque, claro, já tô profetizando que daqui a uns 3 anos eu vou escrever a minha biografia. E aí vai ter riqueza de detalhes. E não tem como, é a minha história. E não só essa aceitação de que não vai ser mais a minha muleta, de como assim, cara, eu não sou burra e a minha história vai pro mundo e vai curar outras mulheres. Sim, maravilhoso. E uma coisa também que a gente tem que pensar é que... Ai, gente, me fugiu o que eu ia falar. Tranquilo. Eu sou assim, vocês sabem, nos vídeos, assim, todas as lives. Agora vem o grilinho. Vem o negócio aí foge Isso da que é minha bom, cabeça. né? Porque é uma coisa fluida, é um bate-papo, como você fala. Não, mas você falou que a gente que aceitar essa história. Uma coisa que é importante falar, porque muita gente tá começando agora, a gente que já trabalha com isso há muito tempo, a gente já sabe. Mas quando a gente fala, por exemplo, a minha rejeição começou na barriga da minha mãe. A gente não tá querendo dizer que a nossa mãe rejeitou a gente. Pode até ser que ela falou, eu não quero. Mas a questão não é o que aconteceu com a gente, é o significado que a gente deu. E as interpretações, porque eu particularmente, eu não vivi nenhuma história de abandono na minha infância. Meus pais sempre foram muito amorosos, só que minha mãe tem uma doença, né? Desde que eu sou criança, ela é diagnosticada com um transtorno bipolar, que é uma coisa que é uma questão para minha família. Não é um transtorno bipolar que ela toma medicamento e fica equilibrada, não. É um outro tipo de transtorno. E os meus pais trabalhavam muito, então eu passava muito tempo na casa da minha avó, da minha bisavó. E eu achava, assim, só memórias lindas e maravilhosas, até o dia que eu comecei a olhar para mim
E eu entendi que na casa da Bisa existia uma criança feliz, mas uma criança que também se sentiu abandonada. Sim. Porque ela queria o pai e a mãe não estavam ali. Então, não é o que aconteceu com a gente, é o significado que a gente deu. E sempre que eu vou trabalhar uma pessoa, eu sempre faço esse convite. Imagina, olha essa história que você acabou de me contar, de forma racional, de forma adulta. Imagina uma criança de 5 anos passando isso. Imagina hoje se o seu filho passasse isso. Né? Então, é a gente sair desse lugar onde a gente teve que sobreviver, a gente teve que ser forte, a gente teve que ser, né? Não tinha escolha. Não tinha como. E olhar e falar, tá, ok, mas o que verdadeiramente eu senti? Porque foi aí que começou muito uma das grandes viradas de chave, foi entender que apesar de tudo que existiu de bom, também existiu dores ali e que eu camuflava, né? Por uma questão de sobrevivência, a gente não quer ver. Principalmente quem teve uma história boa, né? No meu caso, não me faltou nada. Quando vocês falam, não tive minha mãe presente, o que vocês... Pra mim, eu falo, gente, eu fico só... Senhor amado, que derrama o seu amor sobre essas pessoas, né? Porque deve ser um vazio muito grande por muito tempo, até que se olhe para isso. Então, E que ninguém preenche. É legal falar isso, porque quando a gente tem esse vazio, a gente vai buscar fora. Mas ninguém vai preencher. Hoje eu posso dizer, eu acho que, para quem acredita, claro, e eu acredito, eu acho que só preenche esse vazio, acho não, tenho certeza, 2 pessoas. Primeiro ele, meu amigo JC, e segundo eu. Não tem mais ninguém. Exatamente. Então, assim, a gente fazer esse movimento de se olhar, de admitir, de entender qual o significado que eu dei, como que era pra mim, criança, viver tudo aquilo. Eu gosto de fazer esse exercício de você se projetar, cara, imagina, visualiza, você lá na casa da Bisa, aquela senhora fofa, vocês conversando no poço, né, da casa dela, era a coisa mais linda, mas você queria seu pai e sua mãe, e eles não estavam ali. Então, uma ferida que ficou... Vocês já viram uma foto de uma cicatriz? Sim. Que tem uma flor e um band-aid bonitinho? É tipo isso. É a ferida né? Aquela ferida que ficou camuflada, mas que ela comanda a sua vida, né? Então... Isso é muito importante dizer. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu não quero terminar sem ouvir a virada de chave da dona Neila, dessa história que vai virar um livro solo, porque um capítulo foi pouco para você e para você também. Aliás, para todas, acho, né? Aqui é um spoiler do livro solo de cada uma delas. Então me conta qual foi, assim, dessa história, a sua grande virada aí que o pessoal vai poder acompanhar no livro, Neila, maravilhosa. É isso aí, eu ouvindo vocês falar sobre a tentativa de suicídio, né? De certa forma, o que eu vivi também era isso, porque a gente vai se automutilando dia após dia, né? E muitas mulheres, quando a gente estão passando por isso, não se olham, né? Não se reconhecem que estão se matando pouco a pouco quando a gente não se acolhe, né? Então, assim, a minha virada de chave foi... eu entendi que se eu não vim de uma família próspera iria vir a partir de mim. Uau! Sabe? Então, assim, eu decretei isso pra mim. E aí, eu me acolhi. Apesar de não me amar, naquele momento, eu me acolhi. Como se eu fosse acolher um estranho que batesse na minha porta e pedisse... Precisasse de um copo de água, precisasse de um banho quente, precisasse de uma roupa. Então, eu me acolhi e aí eu comecei a olhar, a dar um novo sentido de que, sim, eu sou igualzinha ao meu pai e à minha mãe, mas eu faço diferente. Eu sou igualzinha aos meus irmãos que vieram antes, eu tenho também uma parte deles, mas que eu faço diferente, né? E aí eu fui voar, né? Eu fui porque eu tava como uma... como é que eu vou dizer assim... A gente sabe que a gente nasceu para voar, para ser uma borboleta, mas muitas pessoas ficam ali se rastejando a insegurança, o medo, o desamor, né, fazem com que a gente se rasteje. E aí eu entrei numa fase que eu comecei a me autodesenvolver muito com cursos, com formações, e aí a gente fica o quê? Dentro de um casulo, né? De que, eu nunca tô pronto o suficiente, eu preciso de mais uma formação, preciso de mais um curso. O famoso eu nunca tô pronta, né? Mas teve um dia assim que eu falei, não, eu preciso colocar minha voz no mundo. E aí eu comecei a organizar o meu consultório
Quando eu pedi as contas, vamos dizer, lá no meu trabalho, eu comecei a organizar. Fui lá e aluguei uma peça, comecei a comprar as coisas e comecei a atender. Alugar uma peça? Uma peça, uma sala comercial. Uma sala? Uma peça, se diz lá da minha cidade. Eu ia falar uma peça? É que lá no sul é outro jeito. Que legal, eu nunca tinha ouvido, desculpa. Eu adorei, eu adoro saber o jeito, né, dos lugares. É que nem o piá é homem, né, lá no sul. O piá eu já tinha ouvido, mas alugar uma peça... Vou alugar uma peça, uma sala comercial, né, e abri o meu consultório e comecei a atender pessoas. Então, quando eu saí, quando fechou os meus 30 dias, eu já estava atendendo, já estava, né, organizada. E ali, naquele ano, eu troquei 3 vezes de peça. De local. Tive clínica de estética, atendia com as terapias. E aí foi um encontro comigo, porque eu precisei acolher quem era a Neila. A Neila não era a terapeuta, não era a mãe, não era a filha da separada, não era nada disso. Quem era a Neila, apesar de todos esses títulos? E aí eu comecei o meu autoconhecimento, a minha autocura, e foi libertador. E se tornou uma mulher próspera e virtuosa. Isso aí. Linda de ouvir e de ver. Isso aí. Uma mulher que é estratégica, que é capaz de edificar o lar. Por quê? Eu entendi que as tentativas de assédio, de abuso, enfim, que tinha, não era por conta dos outros, é porque existia uma parte em mim que era permissiva aquilo. O meu terreno estava fértil para aquilo. Sim. Então, eu precisei preparar o meu terreno para ter uma nova colheita, para ter um novo plantio. Que lindo. É tirar as ervas daninhas. O que eram as ervas daninhas que impediam com que os meus sonhos crescessem? Eram essas situações tóxicas, eram os traumas, eram os abusos, eram as pessoas que ficam ali sugando a gente. Os rótulos, Os rótulos, né? E situações que a gente vai permitindo. Sim. Então, eu passei a ter muita clareza do que eu não queria mais e do que eu queria. Porque a gente sabe o que a gente não quer, mas o que a gente quer? Aonde eu vou estar? Isso é uma coisa que eu falo muito, né? Todos os negócios que eu comecei e o julgamento de que, com ela não dá nada certo. Muito pelo contrário. Muita coisa deu certo e serviu para que hoje eu fosse mentora de mulheres, de empresárias, empreendedoras, para que elas se tornem mulheres prósperas, mulheres virtuosas, poderosas, magnéticas, para que elas edifiquem os lares delas, as empresas dela, né? Para que elas se tornem mulheres que contagiam e não que contaminam. Porque eu percebia que eu era uma pessoa que contaminava. Nossa. E aí eu era contaminada também. Era uma água suja que se misturava, era um monte de paranauê que se misturava, sabe? Então... foi uma decisão. Não a decisão. O amor, ele vem depois, quando a gente vai se admirando, né? Hoje... Vai se acolhendo, vai vindo, né? Mas assim como a gente acolhe um estranho, a gente também se acolher. Sim. Neila, você estava contando, né, da sua virada e para mim foi uma confirmação. Hoje eu estava indo para São Paulo e eu estava aqui pensando, né? Eu estava pensando que eu atendi durante 8 anos em consultório, né, como terapeuta. E eu sempre achei, e continuo achando, na verdade, mas eu achava que era só isso. Eu sempre achei que qualquer problema que você me trouxesse, eu ia tentar achar a causa emocional com você. Mas você vive isso por causa disso, então a gente tem que trabalhar isso. Então, se você vive esses ciúmes, essa dependência emocional, é por conta da ausência do seu pai. Então, a gente tem que trabalhar a sua criança, resgatar, a gente tem que aprender a se acolher, aprender a se amar, depois que eu desenvolvi o método, que aí trabalha a infância, mas também trabalha a sua relação com você. E beleza. Só que hoje me caiu uma ficha, assim, e você confirmou, que muitas coisas, elas são a causa da gente viver certas coisas na nossa vida começa sendo emocional. Mas isso se perpetua por falta de decisão. Sim. Uhum. Então, muitas vezes, às vezes você vai viver uma dependência, uma relação tóxica por conta da sua história, da sua infância, ok. A causa emocional tá lá. Mas isso continuar na sua vida depende muito da decisão que você toma, se você vai aceitar isso ou não. Se você entender que se tem muitas pessoas que vivem relações saudáveis, você também pode. Se tem muitas pessoas que são prósperas, você também pode. E para isso você precisa olhar além da sua dor, além da sua história, além das suas feridas e ser humilde e fazer uma análise do sentido.
isso daqui não é o que eu mereço mais, né? Sim. Mas assim, e decidi, então, já que eu mereço mais, já que eu entendo a origem disso, trabalhei isso, porque tem que trabalhar emocionalmente, mas eu preciso decidir. Então, grandes coisas, grandes dores que a gente vive, elas estão acontecendo, ciclos de dor, tragédia atrás de tragédia, né? Ou você ser um para-raio de problema, de dor, por falta de decisão. Sim. Mas é fácil decidir. Ai, Bruna, mas você tá falando, parece que é fácil. Ninguém tá falando que é fácil. Mas não é pode fácil ser simples. decidir. É simples, mas não fácil. Não é fácil, mas eu acho que nem simples, pra falar a verdade. Eu acho que pode ser, pelo menos pra mim, né? Eu acho que pode ser talvez a única opção. Sim. Chega um momento que você não tem mais opção, não tem mais o que olhar pra pai, pra mãe, pra perdoar, pra chorar. Chega um momento que você tem que falar, ok, perdoei, olhei, já entendi, já fiz o que eu tinha que fazer. Não tenho mais uma lágrima, uma criança interior pra resgatar. Tá tudo aqui, ó. Tá todo mundo organizado. Tá, mas o que eu decido fazer a partir de hoje com a minha vida? E essa decisão vai te colocar em movimento pra dar outros passos. E tem muita mulher que tá travada na dor, no sofrimento, porque não decidiu sair da dor. Porque muitas vezes ela tá presa nessa dor, porque a única coisa que vai conectar ela com o pai, com a mãe, é a dor. Porque ela ainda não encontrou o amor escondido, porque tem. Sempre tem. Tanto que a única forma de cura é o amor. Então, enquanto ela não fizer o movimento de buscar o amor, ela só vai ver a dor e ela não vai querer soltar a dor. E para ela buscar esse amor, ela precisa parar e se olhar, ela precisa se investigar, ela precisa mergulhar, ela precisa tirar as capas, ela precisa ter coragem de cutucar, limpar a ferida. Não é fácil. Sim. Mas é o único caminho para você, por exemplo, de uma mulher escassa, se tornar uma mulher virtuosa. Para você, Fabi, com uma história que você viveu, né, de abandono, de rejeição, hoje se tornar uma mulher que tá construindo uma história linda, que tá ajudando outras pessoas. É a única forma. Viver dependência emocional, assim, de ser uma louca, ciumenta, hoje tá ensinando autoestima, formando mulheres. Então, assim, é preciso ter muita coragem. Só que eu acho que... Só que muitas pessoas falam, mas eu não sei como fazer. Ninguém tá perguntando, ninguém tá falando como que você tem que fazer. Só decida que você vai mudar o final da sua história. Se você decidiu como, vai aparecer. Vai. E eu sempre digo que um desejo não muda nada, mas uma decisão muda tudo. Perfeito. Né? Perfeito. Não adianta só. E assim, você precisa decidir pagar o preço. O preço com dinheiro, com tempo, com disciplina. Né? E quem sabe você esteja postergando pagar um preço, por exemplo, de entrar numa mentoria, de ter alguém que pegue na tua mão, né? E que te ensine, só que o preço que você está pagando já está caro demais. Exatamente, porque é como eu costumo dizer, né? Você tá ali nadando no ofurô do número 2, né? Digamos assim. Você tá lá com o número 2 aqui, lá no ofurô mesmo. Pensa aí no ofurô. E você não quer sair. Por quê? Porque você realmente não escolhe e não toma decisão. A partir do momento que você toma a decisão, você traça um novo sentido para sua vida. E vou dar outro spoiler aí na frase, o que se leva dessa vida é a vida que você leva. Então, qual é a vida que você hoje decide levar? Porque hoje, ao assistir a gente, você pode mudar a sua vida. Basta uma decisão. Maravilha, gente do céu. É isso aí. Olha, eu queria muito agradecer vocês duas pela presença de vocês aqui hoje, mas também por terem contribuído com esse livro, que eu tenho certeza que é um farol na vida de muitas mulheres. Ele vai trazer luz, vai sacudir, ele vai fazer mulheres que estão achando que não tem solução, que a vida delas tá assim, ó, é só isso, não é só isso. Você pode muito mais. Então, assim, eu vou deixar aqui o link para você comprar o seu livro. Se você trabalha com mulheres, lê, porque isso daqui é estudo de caso. Isso daqui, ó, não tem teoria mais valiosa do que isso daqui. Tanto para quem trabalha, quanto para quem quer se trabalhar, né? E eu vou deixar também o @ das meninas, o contato da Fabi e da Neila, para vocês poderem conhecer o trabalho delas. E agora é a gente se preparar e curtir muito o nosso lançamento amanhã. Então, queria muito agradecer vocês, tá? Por hoje. Nosso tempo já estourou, eu ficaria aqui horas falando com vocês. Mas eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa para fechar? Ô, Bru, lembrei de uma coisa rapidinho. E tudo é uma decisão mesmo, porque eu falei com você lá embaixo, quando a gente chegou, né? E pro meu marido. O ano passado, eu tava lá com a Bruna, ela tava lançando Mulheres que se Amam, volume 2. Maio de 2023. 1 ano e 6 meses depois, eu tô de coautora no Mulheres que se Amam, volume 3. Então, decida hoje.
E lá você falou que você ia estar. Eu falei que eu ia estar. Um dia eu vou estar aí. Decidiu, tá decidido. É isso Decidiu, aí. tá decidido. Pra fechar, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Segredo. Que fala, quando você fala alguma coisa, o universo responde. Seu pedido é uma ordem. Ó, meu pedido ali, ó. Olha lá, Tá nos seu bastidores, pedido lá, aí, ó. maravilhoso. Meu pedido maravilhoso. Então Gostosão, faça o como seu eu falo. pedido, decida o que você quer, porque vai dar certo. Gente, obrigada. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Dá um tchauzinho pra Tchau. quem tá gente. assistindo. Um beijo Se no você ainda coração. não se inscreveu no canal, se inscreve, porque tem muito conteúdo maravilhoso aqui. Beijo, fiquem com Deus.